Olá, essa gravação será destinada à resolução de exercícios da Olimpíada Brasileira de Informática de 2024, a segunda fase. O exercício que será resolvido aqui será o exercício atletismo. A resolução será feita nesse vídeo através de JavaScript. Se caso queira ver uma resolução em Python, recomendo ver o outro vídeo. Lê-se o seguinte na descrição do exercício. Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 acabaram de terminar e mais uma vez reviveram na população o interesse por esportes. Uma das modalidades que mais receberam a atenção dos espectadores foi o atletismo, no qual a corrida de 100 metros é uma das principais provas. O sucesso foi tanto que o estádio onde Thiago trabalha recebeu muitas inscrições para as aulas de atletismo. Thiago está empolgado com o novo grupo, mas teme que grande quantidade de alunos torne difícil determinar o resultado das corridas. Em uma corrida com N atletas, os atletas são numerados de 1 a N. O sistema automatizado do estádio acabou de registrar a ordem na qual os atletas passaram pela linha de chegada. Vale ressaltar que esse sistema é muito preciso e, portanto, nunca há empate entre os dois atletas. Thiago gostaria de usar essa informação para descobrir em qual posição cada atleta ficou no ranking da corrida. Por exemplo, se n igual 6 e a ordem que os atletas cruzaram a chegada foi do primeiro ao último, 5, 2, 4, 6, 3, 1. Então o atleta com o número 1 ficou na posição 6, o atleta com o número 2 ficou na posição 2, o atleta com o número 3 ficou na posição 5, e assim em diante. A tabela abaixo indica a posição de cada atleta. O número 1 ficou na posição 6, o número 2 ficou em segundo, o número 3 ficou em quinto, o número 4 ficou em terceiro, o número 5 ficou em primeiro e o número 6 ficou em quarto. Dadas as quantidades N de atletas em uma corrida e a ordem que os N atletas cruzaram a linha de chegada, sua tarefa é escrever um programa que determine para cada um dos N atletas a posição dele no ranking da corrida. A primeira linha, partindo para a entrada. A primeira linha de entrada contém um único inteiro, N, representando a quantidade de atletas que participaram da corrida. As próximas N linhas contêm cada um inteiro e representa a ordem que os atletas cruzaram a linha de chegada, do primeiro ao último. Ou seja, a iésima dessas linhas contém um número iésimo atleta a cruzar a linha de chegada. Seu programa deverá imprimir N linhas, cada uma contendo um único inteiro. A iésima linha deverá conter a posição do ranking do atleta com o número I. As restrições do código são as seguintes. O N nunca vai ser maior que 100 mil, então não haverão mais 100 mil atletas, mas sempre haverá no mínimo um. Cada inteiro de 1 a N aparece exatamente uma vez na ordem de chegada, então a gente não tem que se preocupar com verificar números repetidos. Certo. Levando em consideração, então, o enunciado feito pelo texto, a gente entende que o programa quer que nós insiramos um número de atletas determinados por nós mesmos, e então coloquemos na ordem que eles se atravessaram a linha de chegada para que o programa possa criar uma lista ordenada pelo número do atleta com a posição de cada um, como por exemplo no dado que foi passado aqui. Como pode ver, eles passaram um número de 6 atletas, sendo eles aqui. E você consegue ver que o atleta número 5 foi colocado primeiro, depois de número 2, número 4, número 6, número 3, número um, na ordem que eles chegaram. E isso resultou aqui embaixo, na fila que a gente pode ver. O número 5, que foi o primeiro a ser colocado, ele virou o primeiro lugar. Número 2, segundo colocado, virou o segundo lugar. Número 4, o terceiro colocado, virou o terceiro lugar. E assim por diante, com todos eles. Sexto pro quarto, o 3 pro 5 e o 1 pro sexto, e assim essa ideia. Isso então é a ideia do exercício. É bom fixar essa ideia essa ideia por causa que, como a gente está trabalhando apenas com números, você pode acabar ficando confuso. Então, primariamente, a gente sempre vai fazer o padrão, que é, depois de ter identificado quais são as variáveis que o sistema pede, é escanear elas, poder fazer a captura dos elementos, para garantir que pelo menos essa parte a gente já tenha realizado. Então, a gente está criando uma variável para armazenar n, que será o nosso número de atletas. E então, para permitir que a gente faça armazenamento da posição do ranking na ordem correta, a gente vai criar um array com o mesmo tamanho que o número de atletas, para que ele seja armazenado já na sua ordem correta. Então a gente cria aqui ó, um array n,
dessa forma. Que então a gente vai criar um array com n elementos desta maneira. Após isso, a gente pode realizar um for para realizar a captura de valores de cada um. A gente pode chamar um var, uma variável que a gente vai chamar de posição, que vai iniciar em zero e enquanto ela for menor que n, a posição aumenta em mais um. Em mais um. Um mais mais. Durante cada loop, ele vai incrementar em 1 a variável posição. Após isso, então, a gente pode fazer a captura de qual atleta em cada posição. Para isso, a gente vai criar uma variável chamada atleta. E, então, realizar o escaneamento dela, que vai ser um número inteiro novamente. Então, a gente vai usar a porcentagem D. Então, colocar a posição no ranking desse atleta. Aqui que vem a parte importante, que é basicamente o truque desse exercício. Ah, como que a gente entende a posição, ela realmente vai refletir na real posição do atleta. O atleta número zero, ele vai ser o primeiro atleta. O atleta número um, a posição zero vai ser o primeiro lugar. A posição um vai ser o segundo. E assim por diante. E o que o nosso array quer é armazenar as coisas na ordem dos atletas. E o nosso atleta vai ser inserido por aqui. Considerando que nunca vai haver um atleta repetido, a gente pode fazer o seguinte: a posição de atleta menos um, porque como o atleta ele vai ser um número de um a tantos, e um array de número de zero a tantos, a gente precisa fazer o pareamento de atleta com número de array. Mas daí nessa ideia, se a pessoa colocar um atleta um, por exemplo, o atleta um, ele vai entrar aqui com atleta um menos um, para que ele fique na primeira casa do array, que é a casa zero. Daí 1 menos um é zero. Se fosse o atleta 2, para ele ficar na segunda casa, ele teria que estar na casa um. Daí o 2 menos um 1. E assim por diante com todos os casos. Assim a gente consegue armazenar a posição dele na casa que devia estar naquele array que a gente vai posicionar novamente. Após isso, a gente pode colocar um posição mais um. Por que isso? Por causa que como a ordem de chegada é determinada pela ordem que você colocar os números, os elementos das casas zero vai ser o primeiro, o da um vai ser o segundo, o terceiro assim. E como eles estão de zero até um número menor do que n, caso a gente queira colocar num formato que esteja assim legível para compreensão, né? Porque não existe zero lugar, existe a partir do primeiro, a gente tem que adicionar mais um. Que daí o zero vai virar o primeiro lugar, o 1 vai virar o segundo e assim por diante. Por fim, após ter feito isso aqui, a gente já tem basicamente todo o array gerado e a gente só precisaria imprimir esse array. Para isso, a gente faz aqui sim, cria uma var chamada atleta, temporária igual a zero, um atleta menor do que n e atleta mais mais. O n sendo, obviamente, o número de atletas que existem, permitindo que a gente percorra esse array tranquilamente. Deixa eu print com porcentagem D e um barra N. Nesse caso, barra N é extremamente necessário por causa que o formato da IDE, utilizado na UBI, exige que você tenha ele não, que você tenha esse espaçamento de linha. E porque caso não exista esse espaçamento de linha entre cada resposta no texto, a correção pode entender a resposta errado e descontar a questão mesmo que você tenha feito a tecnicamente certa. Então é um cuidado necessário o espaçamento. Aqui então a gente vai printar a posição do ranking baseado no ID do atleta. Esse é basicamente a resolução do exercício em JavaScript. Ela é relativamente curta e é fácil de fazer, a gente já vai fazer o teste. Salve de novo, voltando para a explicação do que mostramos antes, rápido. Se a gente colocar um array de 5 elementos com 5 atletas e colocar eles na seguinte ordem, então a gente teria que cumprir o seguinte. Vamos chamar de xzinhos aqui. Ó, o atleta número 4 primeiro a chegar. Então ele ficaria 1. O atleta número 3 foi o segundo a chegar. Então a casa dele ficaria 2. O primeiro foi o terceiro a chegar.
Então a casa um ficaria 3. O 2 foi o segundo, foi o quarto a chegar. Então a segunda casa ficaria 4. E o 5 foi o último a chegar, o quinto. Então a casa dele ficaria 5. Essa é a ideia do que a gente está fazendo todo esse processo. Agora a gente pode partir para correção, para testes. Só botar no Saci. Correto. Então a gente tem aqui o exercício no Saci, para a gente poder fazer a execução no ambiente virtual da própria ABI. A gente pode vir aqui, pegar o input necessário do código, colocar ele. Então nesse específico vão ser 6 atletas, sendo que o atleta de número 5 chegou primeiro, o de número 2 chegou em segundo, o quarto em terceiro, o 6 em quarto, o 3 em quinto e um em sexto. Se a gente executar então, a gente vai ter 6, 2, 5, 3, 1, 4, que é a ordem que foi colocada aqui. O mesmo vale então para a resolução com 3 atletas, sendo a posição 2, 3, 1. Se a gente executar, a gente vai ter 3, 1, 2. E aqui no exemplo de entrada 3, se a gente vir aqui e executar com 9 atletas, sendo a ordem 9, 5, 1, 3, 6, 4, 2, 7, 8, a gente pode executar ela e ter 3, 7, 4, 6, 2, 5, 8, 9, 1, que é a forma que está aqui. Essa então seria a resolução do exercício de atletismo da OBI. Eu agradeço a atenção e espero que tenha conseguido clarificar alguma dúvida que tenha quanto à resolução desses exercícios.